Na aula de hoje nós vamos estudar a transitividade verbal. Você vai entender o que é a transitividade verbal, as principais características dos verbos, tudo isso por meio de muitos exemplos, para que ao final da nossa aula você seja capaz de identificar de forma bem tranquila a transitividade dos principais verbos da língua portuguesa. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. Já aproveita que você está por aí, já deixa o seu like porque a aula de hoje é bastante especial sobre um assunto que cai muito em provas. Então, para a gente começar, eu preciso definir para você o que é a transitividade verbal. A transitividade verbal trata basicamente da relação entre dois termos da língua portuguesa, o verbo e o complemento. Então a transitividade nada mais é do que a relação entre verbo e complemento. E essa relação pode ocorrer por meio de uma preposição ou não. Tanto é que se eu falar a frase assim, ó, deixe-me escrever aqui, ó, gosto de maçã. Perceba que aqui a gente tem a transitividade em ação. Nós temos o verbo de um lado, o verbo gostar, e do outro o complemento maçã. Essa relação ocorre por meio disso aqui, ó, dessa preposição aqui. Essa preposição, ela é essencial, eu não posso retirá-la desta frase. Eu não posso dizer, por exemplo, gosto maçã. Isso não é aceitável na norma padrão da língua portuguesa. E essa preposição tanto é obrigatória que se eu chegasse até a sua casa, aí à noite, a sua família está sentada no sofá assistindo a novela, e eu simplesmente chegasse lá e falasse assim, ó, eu gosto. As pessoas iam olhar para mim e iam falar, minha filha, você gosta de quê? Percebeu que, primeiro, surge naturalmente uma dúvida, uma pergunta na cabeça dos seus familiares, na mente dos seus familiares, e essa pergunta se dá por meio de uma preposição. Olha o de aí, você gosta de que. Então, nada mais, nada menos, a gente percebeu que essa preposição, ela é de fato obrigatória, eu não posso retirá-la da frase. Agora, existe também a possibilidade de ocorrer uma transitividade sem que haja uma preposição, ou seja, o verbo se liga ao seu complemento, mas no meio não tem preposição para fazer essa ligação. É o caso aqui, ó, deixe-me escrever aqui para você, ó, como maçã. Ó, é o mesmo complemento, só que agora eu mudei o verbo. Então, como maçã, eu não preciso de preposição aqui nesse contexto. Tanto é que, de novo, se eu chegar à sua casa e falar assim, ó, eu como, as pessoas vão perguntar assim, ó, come o quê? O que você come? O que você come? Não apareceu preposição. Este o é simplesmente um artigo. Então, nesse contexto aqui, houve uma transitividade? Sim, mas não existe a necessidade de uma preposição. E em relação à transitividade verbal, os verbos, eles podem ser de três tipos. Existe o verbo de ligação, o verbo intransitivo e o verbo transitivo. É importante também dizer o seguinte, que além deste nome aqui, ó, transitividade verbal, na sua prova pode aparecer um outro nome, um outro rótulo, que é predicação verbal ou até mesmo regência verbal. Mas é importante que você saiba que nós estamos falando aqui da mesma coisa, ou seja, da relação do verbo com o seu complemento, por meio de uma preposição ou não, tudo bem? Então, como eu havia falado, existem três tipos de verbo, no que se refere à transitividade verbal ou à predicação verbal. Vimos que existe o verbo de ligação, existe também o verbo intransitivo e existe o verbo transitivo. Esses verbos, eles podem ser agrupados, ó, em dois grupos, em duas caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha dos verbos relacionais e a segunda caixinha é a caixinha dos verbos nocionais. Dentro da caixinha dos verbos relacionais estão esses aqui, ó, todos os verbos de ligação. Então, dentro dessa caixa nós colocamos aqui todos os verbos de ligação, fechamos essa caixa. Perfeito. Agora vamos abrir a caixa dos verbos nocionais. Dentro dessa caixa aqui, eu coloco todos os verbos intransitivos e os verbos transitivos também. E aí a gente fecha essa caixa. E você pode estar se perguntando o seguinte, mas Eliane, nunca ouvi falar essa história de verbos relacionais e verbos nocionais.
Calma que eu te explico. Verbos relacionais são aqueles verbos que não exprimem ação. São verbos que têm uma característica específica e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles quando eu te ensinar um pouco sobre os verbos de ligação. E do outro lado, como eu disse, nessa segunda caixinha nós temos os verbos nocionais. O que são verbos nocionais? São verbos que exprimem ação. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom aqui neste número 1, porque eu quero te mostrar algumas características do verbo de ligação que vão além daquela história de ligar elementos. Vamos lá. Os verbos de ligação, como nós vimos, eles estão na caixinha dos verbos relacionais. São verbos que não indicam ação. Essa aqui é a principal característica de um verbo de ligação. São verbos que não indicam ação, são verbos vazios de significado. São verbos que também podem ser chamados de verbos copulativos. Pode ser que, de repente, essas bancas loucas aí, elas podem colocar este nome, esta nomenclatura. Então, a gente já viu que os verbos de ligação não indicam ação. E, além disso, eles têm uma função bem específica. Eles vão ligar o sujeito a um predicativo. Então, eles têm, o nome é verbo de ligação justamente porque eles têm essa função de relacionar o predicativo ao sujeito da oração. E quais são os verbos de ligação? Existem alguns na língua portuguesa. Quais são os mais famosos? Eu tenho certeza que você já deve ter memorizado aquela listinha dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar-se e etc. É bom você saber o seguinte, que esta lista não é fixa. A transitividade, a predicação verbal, ela vai depender do contexto, tudo bem? Mas isso vai ser abordado, eu posso abordar isso em um outro vídeo. Neste vídeo aqui, eu quero construir toda a base para que você tenha total segurança na hora de identificar a transitividade de um verbo. Então, nós vimos aqui as principais características destes carinhas aqui, ó, dos verbos de ligação. Agora eu quero te dar alguns exemplos, porque eu preciso que você entenda esse primeiro ponto aqui, ó. Esse segundo ponto é bem fácil, bem tranquilo. Geralmente os alunos não têm dificuldade. Mas em relação a esse ponto aqui, eu quero deixar claro o seguinte, que não adianta você só memorizar a listinha dos verbos de ligação. Você precisa ser capaz de identificá-los dentro do contexto por meio desses critérios que eu mostrei aqui para você. Então vamos ver tudo isso com 4 exemplos, porque vai ficar bem mais claro para você. Quando eu digo, ó, ele é inocente, eu tenho aqui este verbo, que é o verbo ser, que nesse contexto é um verbo de ligação. Então eu vou colocar aqui, ó, VL, que é um verbo de ligação. Agora, por que ele é um verbo de ligação? Primeiro, ele não indica ação. Aí agora eu vou te explicar melhor o que é essa história de não indicar ação. A ação é expressa pelo sujeito. Então, o sujeito pode praticar ou sofrer a ação, ou até mesmo ele pode sofrer e praticar a ação ao mesmo tempo. Agora, eu quero que você observe esta frase, ó. Ele é inocente. O fato, vou colocar aqui João. João é inocente. João, ele exerce a ação de ser inocente? Ou será que o João sofre a ação de ser inocente? Não, ele não exerce a ação, ele não sofre a ação, ele não nada, ele não faz nada, ele não tem esse poder de ser agente ou paciente. Simplesmente aqui existe um estado que está sendo mostrado aqui, é o estado do João, mas neste caso o estado é permanente, então o João é inocente. Logo a gente percebeu o seguinte, 2 coisas, este verbo não indica uma ação e ele tem a função de ligar o predicativo ao sujeito da oração. Portanto, ele é um exemplo claro de verbo de ligação. Eliane, o verbo ser sempre será de ligação? Não. Lembre-se de que transitividade é sempre contexto. Sempre, sempre, sempre contexto. Não adianta, portanto,
memorizar a listinha dos verbos de ligação e achar que essa listinha é fixa. O verbo ser sempre será de ligação, o verbo estar sempre será de ligação. Cuidado com esse tipo de raciocínio, tudo bem? O que você tem que fazer para identificar de fato e de forma correta um verbo de ligação é usar esses critérios aqui, ó. Esse verbo está indicando ação em relação ao sujeito e esse verbo está ligando um predicativo ao sujeito, são esses critérios. Esses critérios aqui são bastante seguros para você conseguir identificar corretamente um verbo de ligação. Agora eu quero te mostrar o exemplo número, na verdade, letra B de bola. Aquela senhora estava triste com o neto. Olha para esse verbo aqui. É o verbo estar. Nesse contexto, ele é um verbo de ligação? Não sei, eu preciso analisar. Primeiro, aquela senhora estava triste. Ela exerce a ação de estar triste? Ela sofre a ação de estar triste? É claro que não. Ela simplesmente está triste. É o estado dela naquele momento. Então, esse verbo não exprime uma ação. Além disso, esse verbo está ligando aqui, ó, o predicativo triste ao sujeito, aquela senhora. Portanto, eu comprovo que isso aqui é, de fato, um verbo de ligação. Da mesma maneira, olha a frase de baixo. Elias ficou calado o tempo todo. Temos aqui o verbo ficar. Será que esse verbo é de ligação? O que eu tenho que fazer? O sujeito, ele pratica, ele sofre uma ação? Ó, Elias ficou calado. Será que o fato dele ter ficado calado é uma ação que ele está exercendo de ficar calado? Ele está sofrendo a ação de ficar calado? Esse tipo de raciocínio não faz o menor sentido. Por quê? Aqui eu simplesmente estou identificando o estado do Elias, ou seja, ele ficou calado o tempo todo. É o estado dele naquele momento. Percebeu que não existe uma ação aqui? E esse verbo, ele está fazendo o seguinte, ele é de fato um verbo de ligação, ele só está relacionando o predicativo do sujeito ao sujeito da oração. Então, comprovamos, é de fato um verbo de ligação. E olha a letra D. O advogado parecia mais velho. Nós temos aqui o verbo parecer. Nesse contexto, ele é um verbo de ligação? Ó, preste atenção. O advogado parecia mais velho. Eu estou dizendo que o advogado exercia a ação de parecer mais velho? Ou será que ele sofria a ação de parecer mais velho? Não, simplesmente ele parecia. Era o estado dele. Agora que eu vi que eu tô com isso aqui, mas eu vou deixar o vídeo assim mesmo. Aprendedor de cabelo. Vou colocar aqui ao lado, agora que eu vi. Mas vamos lá. Então, eu não estou dizendo que o advogado, ele exercia a ação de parecer mais velho ou sofria a ação, não. Eu estou simplesmente afirmando que ele parecia mais velho. E além disso, nós estamos aqui fazendo o seguinte, nós estamos ligando o verbo, na verdade, está ligando o predicativo velho ao sujeito, o advogado. Então, isso aqui é de fato, vou colocar aqui em cima, ó, um verbo de ligação. Então, o que você viu aqui nesse nosso primeiro grupo de verbos? Você viu que os verbos de ligação, eles são vazios de significado, eles não indicam ação e sim estado. Em todos esses casos aqui, nós vimos o estado em relação ao sujeito. E além disso, esses verbos vão ligar o predicativo ao sujeito da oração. Então, ó, nós estávamos na caixinha dos verbos relacionais. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa caixinha e vamos abrir agora a caixinha, o segundo grupo de verbos, que são os verbos nocionais. Então vamos abrir essa caixinha dos verbos nocionais e nós temos aqui os verbos intransitivos. É claro que também tem os transitivos e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Qual é ou quais são as principais características dos verbos intransitivos? A primeira coisa que você precisa memorizar é que os verbos intransitivos, eles não, de forma alguma, exigem complemento. Então, sabe aquela história, ó, de gosto de maçã, como maçã? Esses verbos aqui que eu coloquei, o verbo gostar e o verbo comer, eles pedem um complemento. Então, o que eu sei com aquela definição? Que esses verbos aqui não são intransitivos. Por quê? Eu disse para você que os verbos intransitivos, eles não exigem complemento. E como ali exige um complemento, eu sei que aqueles verbos não são intransitivos, mas calma que daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos sobre verbos intransitivos, combinado? Além disso, esses verbos intransitivos, eles vão fazer o seguinte, ó, eles possuem significação completa, eles são absolutos,
Eles são, assim, eles não precisam de ninguém, eles existem por si sós. Então, esse aqui é o perfil, na verdade, dos verbos intransitivos. Vamos ver isso aqui com os exemplos? Olha só, o filho do Pedro nasceu ontem. Nós temos aqui o verbo nascer, que é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não exige um complemento. Não é nasceu de que, não é nasceu a que, não é nasceu contra que, não é nasceu o que, nada disso, ele simplesmente nasceu. Esse verbo nascer, melhor dizendo, ele traz consigo uma significação plena, ele não precisa de um complemento. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Eliane, e esse ontem aí nessa história? O ontem é só a fofoca. Fofoca. E isso aqui é a fofoca, ou seja, as pessoas querem saber mais informações. Onde? Quando? Esse tipo de coisa. Isso aqui é a fofoca da frase que mais à frente a gente vai estudar, que é o adjunto adverbial. Mas deixa essa parte aqui de lado, vamos focar a parte dos verbos. Então perceba que o verbo nascer aqui é um verbo que não exige um complemento e ele possui significação completa. Eu posso simplesmente parar minha frase aqui, o filho do Pedro nasceu, ponto. Todo mundo vai entender essa frase. É diferente se eu falar gosto, como, concordo, acredito. Não, fora de um contexto, naturalmente as pessoas vão perguntar, você acredita em quê? Você concorda com o quê ou com quem? Você gosta de quê? Então perceba que dentro desse contexto aqui, o verbo nascer é intransitivo, ele não pede complemento, ele tem um sentido completo. Da mesma forma acontece com essa construção aqui, os ipês floresceram no período esperado. O verbo florescer também é um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa, o que está acontecendo aqui? Isso, não precisa de complemento, ele tem a sua significação plena, simplesmente, os ipês floresceram. Quando esses ipês floresceram, é a fofoca da frase. Onde eles floresceram é a fofoca da frase. Perceba que no período esperado não é um complemento do verbo. Tanto é que eu poderia encerrar a minha frase, a minha oração aqui. Os ipês floresceram. Então, o que você viu aqui? O verbo intransitivo em ação. Lembrando que o verbo intransitivo não tem um complemento, ou seja, não exige um complemento, e eles também têm uma significação plena. É totalmente diferente dos verbos transitivos. Os verbos transitivos são dependentes de outros termos. Veja, eles exigem complemento, e esse complemento a gente viu que pode ser com preposição ou não, que foi o exemplo lá que a gente viu no início da nossa aula, e esses verbos transitivos têm 3 ramificações. Eles podem ser classificados como verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos ver as características de cada um deles? Antes da gente dar esse zoom aqui nos verbos transitivos diretos, que é o que a gente vai começar agora, se você estiver gostando desse vídeo e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora, neste exato minuto. Você precisa se inscrever agora para você receber as outras aulas que eu vou postar aqui nesse canal. E além disso, se você estiver gostando e você ainda não deu o seu like, por favor, pare agora, dê o seu like. Porque é por meio do seu like que eu sei que você está gostando desse conteúdo, dessa aula, e aí eu faço várias outras aulas para vocês, tudo bem? Então vamos entender o que são os verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos, eles exigem obrigatoriamente um complemento, sem preposição obrigatória. O nome desse complemento sem preposição obrigatória é o objeto direto. Você já deve ter ouvido falar nesse tal desse objeto direto muitas vezes aí na sua vida, mas talvez você ainda não tenha entendido. Agora você vai entender. Então veja o exemplo da letra A. Encontraram a moto do zelador. Pensa sempre o seguinte, fora de um contexto. Você está lá, sentado lá no seu sofá, está lá na sua casa, relaxando, tomando o seu suco, o seu café, assistindo a alguma coisa na Netflix, ou então escutando uma musiquinha. Aí eu chego lá e falo, encontraram. Vem cá, me responda assim com toda sinceridade.
Você vai ter paz no coração se eu falar assim para você, ó, encontraram. Você pode simplesmente dormir e esquecer o que eu falei? Não, você não vai dormir, sabe por quê? Porque tá faltando alguma coisa. Você vai se perguntar assim, encontraram o quê? O quê encontraram? Perceba que naturalmente surge uma interrogação do tamanho do bonde na sua cabeça. Por que que surge essa interrogação? Eu não estou nem falando aqui de gramática, não. Eu estou falando especificamente, ó, de situações, do contexto. Tanto é que se algum amigo seu fala alguma coisa para você, usa um verbo transitivo direto nesse caso e não dá o complemento, você fica, tá, mas e aí? Você quer naturalmente saber, você quer um desfecho para aquela situação. É a mesma coisa aqui. Toda vez que você for fazer uma questão, resolver um exercício, tiver que fazer alguma coisa, escrever alguma coisa e envolver transitividade, você sempre tem que pensar fora de um contexto. Pensa assim, ó, tô ali no meio da rua e falo, encontraram. Todo mundo, faz esse teste aí, todo mundo vai te perguntar, encontraram o quê? Você tá falando de quê? Encontraram o quê? Ou talvez encontraram quem, dependendo do contexto. Então perceba que este verbo aqui é um verbo que depende, é um verbo que pede complemento. Só que esse complemento, que é a moto do zelador, ó, encontraram o quê? Vou escrever aqui para você. O quê? O quê? A moto do zelador. Então, esse a moto do zelador não tem uma preposição obrigatória. Ele se liga ao verbo, é um complemento que se liga ao verbo sem uma preposição obrigatória. É igualzinho, o exemplo é o mesmo, ó, dessa frase aqui, ó, como maçã. É a mesma estrutura, tudo bem? Então vamos voltar aqui para a gente classificar esse verbo. É um verbo transitivo direto? É. E qual o nome desse negócio aqui, desse complemento desse verbo transitivo direto? É o nosso amigo objeto direto. Então o objeto direto nada mais é do que o complemento do verbo sem preposição obrigatória, tudo bem? Grave isso aí porque isso vai te ajudar bastante. Vamos ver mais um exemplo. Ó, Pedro contrariou minhas expectativas. Pedro contrariou. As pessoas naturalmente vão te perguntar, mas ele contrariou o quê? Ou ele contrariou quem? Então, nesse contexto aqui, é o quê? Pedro contrariou o quê? Minhas expectativas. Perceba que esse verbo é transitivo direto porque ele exige um complemento, ele não funciona na língua sem o complemento. Eu não posso simplesmente colocar aquela barreirinha que a gente colocou aqui, ó, cadê? Deixa eu ver, aqui, ó, no verbo intransitivo a gente não pode colocar essa barreirinha aqui, esse murinho aqui e simplesmente ficar em paz. Não, a gente não consegue fazer isso com os verbos transitivos, especificamente aqui os transitivos diretos. Então eu não posso dizer Pedro contrariou, ponto, e todo mundo fica em paz. Não, vai haver um rebuliço danado, porque as pessoas vão querer saber Pedro contrariou o quê ou Pedro contrariou quem. Então, Pedro contrariou o quê? Minhas expectativas. Isso aqui é o nosso amigo objeto direto. Então, só para relembrar, o objeto direto é aquele complemento que se liga ao verbo sem preposição obrigatória. E um verbo transitivo direto é aquele verbo que vai exigir um complemento sem preposição obrigatória. Tá vendo como é que tudo vai fazendo sentido? Quando você aprende de uma forma organizada, com uma linha de raciocínio, trazendo cada elemento na sua hora certa, você consegue de fato aprender língua portuguesa. Agora, se você estuda um ponto aqui, daqui a pouco você estuda outro assunto ali, daqui a pouco você estuda... Não, aí vira uma bagunça, você não entende nada, você fica dizendo que a língua portuguesa é difícil, que você não consegue passar em concurso porque você não sabe português, enfim... Calma, calma, calma. Aqui a gente está organizando a sua vida. E dessa forma, com essa estrutura aqui que eu montei para você, essa estrutura de aula que eu montei para você, fica bem mais fácil de você aprender, tudo bem? E lembrando o seguinte, eu tenho um curso de língua portuguesa completo, da mesma forma que eu estou mostrando aqui para você, com essa linha de raciocínio, para que você entenda, vá construindo o conhecimento passo a passo, bloquinho a bloquinho, para que você consiga de fato entender a língua portuguesa, parar de ficar memorizando e às vezes até erra as coisas simples, mais simples nas provas, porque você só memoriza. Aqui você vai entender, tudo bem? Se você quiser estudar comigo, vou deixar o link aqui do meu curso na descrição desse vídeo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos para o nosso segundo tipo de verbo transitivo, que são os transitivos indiretos. E aí a gente já aprendeu lá no início da nossa aula.
Os verbos transitivos indiretos, eles vão exigir complemento, olha aqui, ó, com preposição obrigatória. Lembra lá da história do gosto de maçã? Eu falei para você que o verbo gostar, ele pede uma preposição obrigatória. Eu não falei assim já de cara, dessa forma mais, né, mais técnica, para não te assustar. Mas aqui, se você está aqui até esse momento no nosso vídeo, eu já posso me aprofundar um pouquinho mais. Então, os verbos transitivos indiretos, eles exigem complemento com preposição obrigatória. Vamos lá para a letra A. Todos concordaram com as regras do jogo. Pensa o seguinte, de novo, lá na sua sala, você tá aí quietinho, fazendo uma meditação, aí eu chego aí e falo assim, todos concordaram. Primeiro você vai falar, calma minha filha, eu tô fazendo minha meditação, calma aí. Mas, naturalmente, depois que você sair ali desse momento de paz, você vai se perguntar, ou você vai fazer a seguinte pergunta, todos concordaram com o quê? Percebeu que apareceu a preposição com? Aqui, ó. Aqui essa preposição lindona aqui. Isso aqui é uma preposição. Então, apareceu essa preposição com. Significa que tudo isso aqui, ó, completa o sentido deste verbo e esse complemento tem uma preposição obrigatória. Arrumando as coisas aqui. O que a gente tem? Um verbo transitivo indireto, porque quem concorda com alguma coisa, esse verbo pede uma preposição, a gente não pode colocar um ponto aqui, todos concordaram, fora de um contexto, a não ser que eu faça a pergunta assim, ó, aí tem que ter um contexto, ó, eu faço a pergunta assim, todos concordaram com as regras do jogo? Aí a pessoa vai me responder, sim, todos concordaram, mas lembre-se, não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de contexto aqui, eu estou falando você fazer essa pergunta fora de um contexto. Sempre faça o seguinte, para ficar mais fácil. Lembra do meu exemplo? Vai lá, tá lá na sala da sua casa, você chega e vai lá, todos concordaram. Vê se vai ter paz no coração. Não vai, as pessoas vão naturalmente perguntar. Todos concordaram com o que ou com quem? Vai haver uma pergunta. É diferente do verbo intransitivo, que não vai haver nenhum tipo de pergunta, tudo bem? Uma pergunta que seja um complemento, que indique o complemento deste verbo. É claro que no verbo intransitivo pode haver pergunta? Pode, porque aí tem a fofoca. Filho do Pedro nasceu quando? Mas aí isso não é essencial para que haja entendimento em relação a essa frase. Tanto é, como eu disse, você pode colocar uma barreirinha aqui, um ponto aqui, que todo mundo fica satisfeito, tudo bem? Porque a mensagem foi passada pelo verbo nascer. Vamos seguir em frente, que nós já estamos terminando. Então, a gente viu que o verbo concordar é transitivo e indireto, é o meu complemento com preposição obrigatória. Vamos ver mais um exemplo. Ana, preciso do seu apoio na reunião. Quem precisa de alguma coisa. De novo, você está aí meditando, eu falo, Ana, eu preciso. A Ana vai perguntar, você precisa de quê? Então perceba que apareceu aí uma indagação, e essa indagação tem uma preposição, a preposição de aí no contexto. O que eu quero dizer? Que esse verbo é transitivo e indireto, e essa construção aqui, esse complemento, ele é, na verdade, um objeto indireto, ou seja, aquele complemento com preposição obrigatória. A preposição está aqui, este do nada mais é do que a preposição de, mais o artigo o, e aí resulta aqui neste do, tudo bem? Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, o verbo precisar. Agora vamos falar do terceiro tipo de verbo. E sempre lembrando que, verbos nocionais. Então, são verbos que indicam ação. São verbos que o sujeito, eles de alguma forma vão exercer a ação em relação a esses verbos. Eles podem exercer a ação ou sofrer a ação, tudo bem? Então, vamos falar dos verbos transitivos diretos e indiretos. Aí, a gente tem aqui o seguinte, aqui é a união dos dois elementos. Transitivos diretos, a gente viu que eles vão pedir um complemento sem preposição, foi por isso que eu coloquei aqui, exigem dois complementos. Um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição obrigatória. Essa preposição é obrigatória. Vamos ver os exemplos. Entregou a encomenda ao porteiro. O verbo entregar. Primeiro, ele é um verbo transitivo, porque se eu chegar aí e falar, entregou, você vai falar, entregou o quê e a quem. Então, é um verbo que pede dois elementos, dois complementos. Um complemento
é sem preposição. Quem entrega, entrega alguma coisa, entregou o quê? A encomenda. A encomenda tem preposição? Não, isso aqui é só um artigo, então isso aqui é o objeto direto, ou seja, aquele complemento sem preposição obrigatória. Entregou a encomenda a quem? Ao porteiro. Ao porteiro é o objeto indireto, ou seja, esse complemento tem preposição. Olha aqui, este a é uma preposição. Essa preposição é exigida por este verbo aqui, este amigo verbo que é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Então, memorize que o verbo transitivo direto e indireto, ele pede um complemento sem preposição e um outro complemento com preposição obrigatória. Agora eu quero te mostrar este verbo aqui que é muito, mas muito cobrado em prova. Prefiro carne a frango. Essa é a construção correta. Não é prefiro mais carne do que frango. Não é prefiro 1000 vezes carne que frango, não é prefiro 1000 vezes carne do que frango, não é nada disso, não tem esses termos intensificadores. O que tem aqui é sempre o seguinte: você prefere uma coisa a outra. Então, esse uma coisa é o objeto direto e este a outra é o objeto indireto. Então, vamos lá. Prefiro carne. Ó, carne. Carne aqui é uma coisa, então é o objeto direto. A outra, a quê? A frango. Então, a frango aqui é o meu objeto indireto. Significa que esse verbo é transitivo direto e indireto. Eu apertei em alguma coisa aqui e apagou tudo, mas eu vou continuar aqui da letra B, você já tem a explicação aí anterior. Então, o verbo preferir é transitivo direto, ó. Uma coisa, prefiro uma coisa. Carne é o objeto direto, ou seja, aquele complemento sem preposição obrigatória, e a frango é o complemento com preposição obrigatória. Então, é o meu objeto indireto. Significa que esse verbo é transitivo direto e indireto. Ou seja, ó, prefiro carne a frango. Nós temos dois complementos aqui. Então, não esqueça, os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que vão exigir dois complementos. Como eu disse, um não vai ter preposição e o outro vai ter sim preposição. E esta preposição é obrigatória. Ela não pode de forma alguma sumir da nossa frase. Ela precisa obrigatoriamente aparecer na frase, aparecer no contexto, tudo bem? Então, nós vimos aqui na nossa aula as principais características dos verbos. Você viu tudo isso com muitos exemplos. Eu te mostrei passo a passo como você vai ter que analisar cada um desses verbos, o que você vai ter que fazer, para onde você deve olhar. E nós vimos aqui que existem alguns verbos que podem pedir preposição, outros verbos não pedem preposição, alguns verbos exigem complemento, outros verbos não exigem complemento. Existe um tipo de verbo que simplesmente vai ligar um predicativo ao seu sujeito, não vai indicar ação. Enfim, nós vimos todas as características para que você tenha total segurança na hora de identificar a transitividade verbal ou a predicação verbal. Basta você seguir esse passo a passo que eu mostrei aqui para você na aula de hoje, tudo bem? Agora, se você quiser estudar esta e outras matérias comigo de forma mais aprofundada, com apostila de teoria, apostila de apoio para você ir escrevendo com mais exemplos, exercícios e questões comentadas, eu vou deixar o link aqui do meu curso de língua portuguesa, curso completo de língua portuguesa. Basta você clicar que será um prazer enorme ser sua professora, tudo bem? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.